Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, em circunstâncias bastante desfavoráveis. Eu talvez não devesse estar gravando esse episódio quando a construção aqui ao lado vai a todo vapor, ou melhor dizendo, a todo diesel, porque além de barulho ela faz uma fumaça absolutamente insuportável. Mas talvez sirva aqui como um grande teste da minha capacidade de concentração e associação de ideias em condições adversas. Provavelmente o resultado vai ser um pouco preocupante. Bom, 30 de abril de 2024, e por onde a gente começa? Vamos começar por uma profecia, né? Numa sexta-feira 13, daqui a 5 anos, um asteroide com o nome Apophis, que é um dos deuses da escuridão, ele vai passar muito perto da Terra. E aí, é interessante, eu vou passar o link aqui para a entrevista com um astrônomo bastante conhecido por seu trabalho com asteroides. Ele repetiu 3 vezes, o Apophis, 3 vezes, que até tem alguma outra ocasião que alguém repetiu alguma coisa 3 vezes, não adiantou nada, mas 3 vezes ele repetiu, o Apophis não vai se chocar com a Terra, o Apophis não vai se chocar com a Terra, o Apophis não vai se chocar com a Terra, ok? Ok, então espero que você não tenha assistido o problema dos 3 corpos e tenha, bom, vamos lá, mas de qualquer maneira, o que acontece é que esse asteroide, o Apophis, ele foi detectado já faz alguns anos. Ele tem mais ou menos o tamanho de um porta-aviões, mais ou menos algumas centenas de metros. Não é assim, o que matou os dinossauros, que tinha 6 quilômetros. É menorzinho, tá bom? Alguns campos de futebol, né? Mas ele vai passar tão perto da Terra que você vai vê-lo a olho nu cruzando o céu, sobretudo se você estiver na Europa e no norte da África. Eu não sei se o Brasil vai passar esse susto, mas o que eu quero dizer muito perto? A distância da Lua é 380 mil quilômetros, né? Mais ou menos isso. É isso no dia bom? Então, ele vai passar a 1/10 dessa distância. Ele vai passar uns 30 e poucos mil quilômetros, o que não é muita coisa, né? Porque essa é uma distância em que, inclusive, alguns satélites nossos, geoestacionários, estão lá felizes e contentes. Então, ele vai passar tão perto quanto um satélite, né? Os astrônomos estão dizendo que a gente não tem motivos para se preocupar, que está tudo sob controle. Eles, na verdade, estão empolgadíssimos, estão tentando levantar fundos, né, para mandar missões, porque imagina, para tentar fazer alguma coisa a tempo de 2029, os caras têm que começar a trabalhar ontem, mas eles estão pensando em mandar sondas, sei lá o que, satélites. Os caras estão empolgadíssimos, porque normalmente quando a gente quer entender os asteroides, eles trazem pistas sobre o início do sistema solar. Eles são costumeiramente muito antigos, né? Então a gente tem que ir até lá. Então já teve aquela sonda japonesa, teve a sonda da NASA, os caras vão até lá, né? Ficam ali azarando o asteroide até descobrir um lugar de pouso, né? ou algum lugar para fazer algum experimento, aí bum, trazem alguma amostra de volta para a Terra. Certo? Dessa vez a gente Maomé não precisou ir até a montanha, né? Essa montanha está vindo direto até Maomé, né? O que é bastante ok. Como é sexta-feira 13, provavelmente isso vai gerar séries na Netflix, vai gerar posts seitas apocalípticas, vai ter gente aí ateando fogo às vestes, né? Tudo é possível, acreditando que no último momento o Messias vai salvá-los porque são bons cristãos. Isso já aconteceu inúmeras vezes, né? E obviamente ninguém salvou nada de ninguém. E não preciso lembrar daquele, como é que era o nome daquele, Ken Jones, como é que chamava aquele, era um guru dessas seitas também, que você ia ser salvo e levado por, sei lá o que, alienígenas, e no fim o que acabou acontecendo é que todo mundo tomou veneno e se matou. Eu vou tentar lembrar, vocês devem lembrar dessa história, talvez, eu vou tentar procurar isso, estou falando de memória, e vou colocar algum link aqui para vocês. Mas tem outras notícias interessantes aqui, não precisa esperar tanto assim para a gente imaginar um possível apocalipse, mas o Sol, que como eu já expliquei para vocês, está num período de garoto enxaqueca, né, está num período bastante tumultuado, né, ele está num período máximo, aliás um máximo bem máximo, né, vai durar alguns anos, né, então todo santo dia eu fico observando, né, o que os canais de astronomia, tem alguns canais dedicados especificamente ao acompanhamento do Sol, o que eles vêm dizendo, e a última notícia que eu vi é que o Sol está assim, digamos, armando alguma, né? Você tem uma quantidade ali de fenômenos magnéticos, daqueles que em algumas frequências você consegue ver,
E vamos torcer para que de repente ele não nos brinde com alguma tempestade de partículas e de raios eletromagnéticos que vão nos lançar de volta à idade da pedra, né? Pelo sim, pelo não, né? Vale a pena você ter sempre aí. Eu tenho aqui um radinho de verdade, movido a energia solar e que também tem uma alavanca, né? Você pode dar um dínamo, né? Um gerador, na verdade, um dínamozinho que você pode carregar o dia que o mundo acabar. É bom sempre a gente se preparar. Desculpa, eu estou fazendo brincadeiras meio tolas, mas ontem eu ouvi, falando em Apocalipse, um vídeo de 1h30, né? Eu parei tudo que eu estava fazendo, porque era um debate com Yuval Harari, que vocês sabem que eu sou um fã de carteirinha, né? Ele estava se apresentando num projeto, se eu não me engano, é de Cambridge, que chama CESAR, que é como é que é? É um centro de estudos de ameaças existenciais, né? De coisas que podem estar ameaçando a nossa existência no planeta, não é? E é muito interessante, porque agora ele é um membro, ele faz parte, ele fez ali uma palestra de uns 20 e poucos minutos, e depois ele sentou para conversar com 2 mediadores, e depois abriram um espaço para a plateia participar. Muito mais legal que TED, e olha que eu já fiz 2 TEDx, né? 2 TEDx, você faz lá o seu showzinho, né? Grande parte é autoajuda, grande parte, né, não tem muito como você conferir o que da onde veio tamanha assertividade, né? Mas quando você tem um formato desses, em que realmente o palestrante é exposto, né, a dúvidas, é exposto inclusive a críticas, eu acho isso fundamental. E ele faz foi 1h30 de conversa, né? Mas acho que tem 2 coisas que acho que eu posso compartilhar com vocês. Uma delas é que o Yuval Harari está sugerindo que a gente chame as inteligências artificiais, que normalmente é AI, Artificial Intelligence. Ok, vamos manter a mesma sigla, mas vamos chamar de Alien Intelligence, né? Já que a gente está falando de asteroides e ameaças do espaço, porque a inteligência artificial, não importa o rumo que ela tome, né, ela já está superando a gente em muitos critérios. A gente está se perguntando se ela vai ter consciência sim ou não. Ele mesmo se pergunta, precisa, que diferença faz? A gente acha consciência ou emoções ou sentimentos legais porque a gente tem emoções e sentimentos que não necessariamente nos tornam muito mais humanos, né? A gente tem um histórico aí bastante complicado no quesito desumanidade. Eu já falei aqui, aliás, eu fiz mais uma pergunta para o ChatGPT, eu tinha perguntado recentemente se o Homo sapiens, se a gente fosse, né, ok, o Homo sapiens é o animal, o humano que sabe, né, mas se a gente levar em conta que, na verdade, ele é um animal de fé, que acredita em absolutamente qualquer coisa, né, então podia ser Homo fidens, né, mas aí ontem eu tive a profunda iluminação de que talvez a gente seja a única espécie que se odeia, né, então a gente poderia ser chamado de Homo odiens, porque é a única espécie que consegue desenvolver narrativas que justificam um ódio completamente infundado, não é? E permanente, e assassino, e assim vai. Mas ele está colocando esse ponto que eu acho muito interessante, que é a questão da inteligência artificial ser outra coisa, né? Ser uma coisa completamente diferente, uma coisa completamente inédita na história humana, né? Sobretudo porque as inovações tecnológicas anteriores, é lógico, o pessoal que é entusiasta vai falar, não, já teve a Revolução Industrial, já teve a prensa do Gutenberg, né, a máquina a vapor, mas o Yuval Harari faz uma colocação que eu acho ótima, que é assim, uma máquina a vapor não produz outras máquinas a vapor, né, sozinha, ela não faz nada sozinha, né? Uma prensa de Gutenberg não escreve livros, não é? E o que acontece é que essa inteligência alienígena, ela não só se aprimora sozinha, ela produz conteúdo sozinha, ela pode criar outras inteligências sozinhas, então de repente, daqui a pouco vai saber, daqui a pouco vai ter mais inteligências artificiais por aí do que humanos, né? E aí até alguém faz uma pergunta, se nos Estados Unidos empresas, elas podem ter direitos de pessoas, né? Pessoa jurídica pode ter direitos de pessoas, o que vai acontecer se uma empresa for coordenada por uma inteligência artificial e a inteligência artificial resolver também ter direitos de pessoa? De repente ela vai votar, né? Ela vai ter direitos de voto, e aí quem disse que, bom, em suma, é muito interessante. Eu acho que meio para confirmar, eu estava assistindo ontem um vídeo extremamente interessante de especialistas em inteligência artificial, se perguntando se a inteligência artificial entende o sentido.
significado, o sentido das coisas, né? Ela parece que entende, mas será que ela realmente entende? Mas o que eu achei legal é que estava ali uma especialista no assunto dizendo, olha, na verdade a gente não sabe como elas funcionam, a gente não tem ideia. É uma caixa preta, né? A gente criou lá redes neurais ou coisa parecida com isso, né? Jogou ali uma quantidade simplesmente colossal de informações e ela foi chegando em conclusões sozinhas e de uma hora para outra ela consegue traduzir línguas. Ninguém programou isso, né? De uma hora para outra ela sabe geometria. Ninguém programou isso. De uma hora para outra ela consegue criar, ninguém programou. Então a gente está realmente diante, é bom a gente manter isso sempre em mente, que a gente está diante de alguma coisa que é praticamente uma forma de vida completamente diferente, que evolui numa velocidade muito superior a qualquer coisa que já existiu nesse planeta. Vale a pena a gente lembrar, a vida no planeta, o planeta tem 4,8 bilhões de anos, eu nunca lembro o número direito, né? A vida surgiu, o que a gente poderia chamar de vida, surgiu logo depois, uns 4 bilhões de anos mais ou menos, não é? Mas era uma vida meio desinteressante, eram criaturas unicelulares, entendeu? Ali felizes e contentes, e o mundo ficou assim durante bilhões de anos, a coisa só começa a ficar um pouquinho mais interessante aos 45 do segundo tempo. Se alguém tivesse visitado a Terra durante a maioria da sua existência, não ia ter achado nada muito interessante, né? Mas em algumas centenas de milhões de anos, centenas de milhões versus bilhões, não é? O que começou a surgir era a vida multicelular, e imagina, nos últimos 66 milhões de anos, aí bum, a coisa deslanchou, e é num tempo absolutamente curto, mas veja, para a biologia, 66 milhões de anos é pouco, né? Agora veja a velocidade com que essas criaturas estão evoluindo e que estão surpreendendo os próprios criadores. Então, inúmeras colocações ali que eu achei interessantes do Yuval Harari, eu acho que vale a pena assistir. Eu acho que uma coisa muito interessante é que acho que alguém na plateia falou, o que você está aí todo arrogante, né, se metendo a fazer previsões sobre o futuro? E ele falou, não, veja, muita calma nessa hora, porque eu sou um historiador. Se você perguntar para mim qual é a causa do fascismo, ou por que o fascismo surgiu na Itália, ou por que de repente o Bolsonaro virou um Messias, ou porque... Se você perguntar... o Yuval Harari não falou isso não, né? Ele provavelmente evita algumas coisas mais desesperadoras. Mas por que alguma coisa aconteceu, eu consigo explicar como. Os historiadores conseguem seguir passo a passo, mas por que aconteceu? Poderia não ter acontecido, a causa efetivamente, né? Então isso ninguém sabe, a gente tem que ter essa humildade. Se alguém te conta que sabe a causa, não, tem uma série de acasos, uma série de coisas completamente aleatórias, né? Qual é a chance que um jornalista como Mussolini fosse tentar resgatar as glórias do Império Romano e fosse inspirar um pintor frustrado, austríaco, né? Que de repente descobriram que ele tinha o fabuloso dom da oratória, né? Um demagogo, e aí ele consegue fazer um movimento que deixa 6 milhões de judeus mortos, entre outras minorias, não é mesmo? Então, eu achei muito legal essa humildade do Harari, né, de também até da gente acordar um pouco, né, de que a gente não consegue entender muito bem a causa, a gente mais ou menos consegue enxergar o processo. Tem algumas coisas que são causais, de causa e efeito ali, mas são muito limitadas, mas grandes perguntas ninguém consegue responder, né? E o futuro também, imagina que alguém vai conseguir prever. Ele mesmo coloca um ponto que eu acho interessante, que aliás até outro dia, está tendo esses protestos, né, dos estudantes americanos pró-Palestina, e o Guga Chakra, que é um grande especialista em Oriente Médio, e um aluno da Colômbia é uma universidade americana que ele frequentou, falou, não, a Colômbia é um lugar super diverso, veja, muitos desses protestos que estão acontecendo lá, eles são contra a barbaridade do Netanyahu, mas isso é direito de todo mundo, tem apenas uns poucos radicais, né? Então a gente não pode jogar fora o bebê com a água do banho, a gente não pode achar que todos os os manifestantes são antissemitas, que eles querem matar os judeus, não, é apenas uma pequena maioria. Mas cara, o Yuval Harari fala uma coisa parecida, se você voltasse no tempo, na década de 20, visse aquele ridículo de bigodinho, né, suando lá, se esbaforindo, você ia imaginar que aquele cara ia virar um mundo de cabeça para baixo?
né? Você ia imaginar que o Hitler tinha alguma chance de fazer alguma coisa, lembrando que os nazistas eram um bando de, assim como os fascistas também, começam com um bando de arruaceiros, né? Também meia dúzia. Não, ninguém pode prever que essas coisas vão acontecer. Mas mesmo assim é o papel, e o Yuval Harari chama para si esse papel, da gente identificar tendências, identificar que desdobramentos elas poderiam ter, né? No caso de inteligência artificial, ele é bastante pessimista. Ele fez uma outra colocação que foi muito interessante. Qual foi mesmo? Com o barulho aqui da betoneira, eu acho que a minha capacidade de resgatar todos os detalhes foi reduzida na medida em que os decibéis aumentam. Mas se eu lembrar, eu comento com vocês. O que mais que eu separei para vocês? Tem uma história muito interessante aqui. A BBC tem um podcast que é humorístico, que é divertido e tal, e ele estava falando sobre a história do Kung Fu. Kung Fu, ok? Kung Fu. Eu lembro quando era adolescente, tinha uma série com o David Carradine que fez um sucesso louco. Todos os meninos queriam ser que nem o David Carradine, que batia em todo mundo, né? Todo mundo foi estudar algum tipo de arte marcial, etc e tal. E o que a história mais ou menos que todo mundo conhece, que isso surgiu no mosteiro Shaolin, que aprendeu a se defender de ataques de bandidos, isso até que é mais ou menos correto, né? Na verdade, esses monges que queriam de uma forma não letal, então por isso que eles usavam bastão, por isso que eles usavam as mãos. Então, em pouquíssimo tempo eles começam a fazer um sucesso danado, né? E acabam virando praticamente mercenários e começam a usar armas letais em outros conflitos de interesse do governo chinês, não é mesmo? Mas depois aí eles resolvem mudar um pouco, eles esquecem um pouco essa história de ser praticamente mercenário, né? E volta com essa história do templo Shaolin, que é inclusive um excelente negócio. Vale lembrar que o governo chinês agora apoia essa coisa do Shaolin, porque os caras recebem milhões, né, de pessoas ali pagantes, né, para ver as demonstrações, tem show, tem tudo, abriram franquias em várias cidades do mundo. Então o Shaolin, o que é muito interessante do Kung Fu é que é um fenômeno hoje de mercado, é um fenômeno pop, é uma marca, né? Aquilo deve ser gerenciado por um diretor de marketing, né? O que obviamente não tira o mérito, né? Todas as proezas magníficas, né, físicas e acrobáticas tal, mas é interessante conhecer essa história, sobretudo porque eu acabei ouvindo The Rest is History, que é aquele podcast em inglês que eu adoro, simplesmente adoro, os caras são muito bons. Eles têm um clube, né, que você paga para participar, não é que nem um radinho que é tudo grátis, né? É lógico que tem um super raríssimas, hoje são 14, né, que contribuem voluntariamente para a gente manter a luz acesa aqui, não é? Pagar Adobe, pagar, sei lá, o SoundCloud, não é? Mas o radinho é grátis, é igual para todo mundo, não é? Eu acabei de lembrar de um jingle político do Orestes Quercia, né, o sol nasceu para todos e também para você, mas o que esse clube do Orestes History, eles têm episódios exclusivos, eles lançam as coisas antes. Então ontem eles lançaram um episódio único sobre o primeiro imperador da China. Muito interessante, o primeiro imperador da China. O que acontece é que a China, esse primeiro imperador da China, que eu não vou me atrever a falar o nome dele aqui, porque o chinês é um negócio super difícil, eu não tenho a menor ideia de como pronunciar. É o primeiro imperador da China. Se você me perguntasse quando foi o primeiro imperador da China, eu falaria, sei lá, não sei, vários milhares de anos antes de Cristo. Não. O primeiro imperador da China é uns 200 e poucos anos antes de Cristo. Não é tão antigo assim. Mas você fala, peraí, só, cadê aquela história que a China tem não sei quantos milhares de anos? Não, na verdade, já existia cultura chinesa, já existiam reis chineses, filosofia chinesa, muito antes disso, milhares de anos antes disso. Né? Confúcio, por exemplo, o Lao Tse, esses filósofos, são muito anteriores a esse momento. Então, peraí, por que esse cara é o primeiro imperador da China? Porque antes você tinha reinos, você tinha vários reinos, uma batelada de reinos. Né? E na hora que surge esse cara, ele é de um dos reinos chamado Qin, daí vem o nome China. Você tinha vários reinos se degladiando o tempo inteiro, né? Os caras estavam em perpétuo estado de guerra uns contra os outros. É nesse contexto, inclusive, que você tem como é que chama aquele livro do Sun Tzu, A Arte da Guerra? A arte da guerra surge nesse momento dos estados que estão guerreando entre si, feitos uns malucos, né? Excesso de, sei lá, genes bolsonaristas, uma epidemia. Mas, pois bem, ele surge nesse momento e ele resolve, se você for atrás da lenda oficial,
que ele é um cara com uma visão de uma China unificada, é um imperador implacável, né, é um cara que vai dominar todos os seus inimigos para realizar o sonho da China unificada e unida para sempre. Né? Pois bem, a coisa é um pouco mais complicada. Porque antes desse cara surgir, já tinha Confúcio, já tinha Lao Tse, já tinha um monte de coisa. Né? E dentro do confucionismo e do daoísmo, aliás, é uma filosofia um pouco asfixiante, na minha modesta opinião. Porque nessas filosofias chinesas, o mundo ideal é um mundo onde cada coisa está no seu lugar. Cada coisa em harmonia. Então, papai manda na mamãe, papai manda no filhinho, o rei manda em todo mundo, e você tem paz e harmonia na terra. Não tô, né, se essa ordem é justa, eu não sei. Mas uma vez que você tem a harmonia, cada coisa no seu lugar, você tem paz, você não precisa recorrer à violência, a violência não é vista com bons olhos, né, você pode garantir as bênçãos celestiais, se tudo estiver em seu lugar. Né? Tanto é que muitos reis ali acabavam perdendo o seu posto, porque quando começava a ter uma seca, ou sei lá, inundações, ou coisas do gênero, era sinal de que ele não estava em harmonia com os céus, ele tinha perdido essa conexão com o mundo divino, né? E aí vamos botar um cara aí que consiga ser um regente, né? Um líder mais justo, mais harmonioso, mais pacífico. Então, esse cara do China aí, cara, era o oposto disso. O cara era um absoluto monstro truculento, né? Era um cara super militarista. Ele falou, cara, isso é tudo uma besteira. O Estado, se você quiser, o Estado, ele tem que ser brutal. Só a brutalidade vai manter a união. Né, só a vigilância constante, a brutalidade, a tirania tem alguma chance de futuro. Então o cara é um absoluto tirano. Militarmente ele introduz várias inovações, esses arco-balestra, né, essas bestas ele consegue aprimorar, ele simplesmente chacina os inimigos, e reza a lenda, talvez seja uma lenda aí da oposição, que ele falou, olha, tudo começa a partir de mim, então toda a cultura anterior a mim eu vou botar fogo. Então ele teria queimado os livros da cultura que o antecedeu, e ele teria enterrado vivos os eruditos, os religiosos. Ele enterrou todo mundo. Segundo ele, teria enterrado 400 e pouco, algum número desse, algumas centenas. Não é? Então o cara faz um reino absolutamente violento, né? Achando que ia durar para sempre. O cara tem uma fixação pela imortalidade. E obviamente ele não foi imortal, já morreu, e a dinastia dele, 4 anos depois da morte, também foi para o saco, acabou. Né? Mas esse cara, que em princípio deveria, o cara está contradizendo a sabedoria chinesa mais profunda, né? O cara está desrespeitando a tradição cultural, está queimando livros, está matando o pessoal erudito, né? Ele deve ser visto como um absoluto demônio. Depende, porque, veja bem, a China de hoje venera esse cara. Por quê? A China de hoje é totalitária. Então, se você quiser, aliás, eu até aluguei no YouTube para assistir, vou dar o link para vocês, um filme chamado Hero, de 2000 e pouco, é um filme chinês, mostrando a saga de manter vivo esse primeiro imperador chinês, não é, que é o Xin. Então tem uma glorificação desse cara, embora o cara tenha sido um absoluto tirano. Mao Tse-tung, que curiosamente, né, vários jovens protestaram nas universidades da França e mesmo dos Estados Unidos, admirando Mao Tse-tung, brandindo o seu livrinho vermelho, que é uma absoluta patetada, cheio de tolices. Né? Então, tá vendo? Protestos universitários nem sempre são sábios. Né? Então esses protestos da década de 60, defendendo Mao Tse-tung, a revolução cultural. Então Mao Tse-tung adorava esse Xin qualquer coisa, esse primeiro imperador, e ele até falava, esse cara está achando que ele é o bambambam porque ele conseguiu enterrar vivo 400 e tantos sábios. Veja bem, eu mandei matar 46 mil. Né? Ele, na Revolução Cultural, todo mundo que ele achava que era comprometido com a tradição antiga, que era comprometido com, com o que ele achava que era o mundo burguês, foram sumariamente executados. Então o cara se orgulhava de ser um passo além desse glorioso imperador sanguinário, porque ele teria executado 100 vezes mais eruditos e inimigos intelectuais do regime. Né? Vale lembrar também, isso é muito interessante,
que no tempo de Mao Tse-tung, a própria questão do Kung Fu, como ela tinha muita essa coisa espiritual, ele achou que era uma absoluta bobagem, onde já se viu, coisa espiritual não existe, não é? Na cabeça do Mao Tse-tung. Então vejam que interessante essas ressignificações, essas reapropriações da história, mesmo de figuras que são simplesmente horrorosas. E tem uma questão que acho que vale a pena salientar aqui. Quando você vê esse primeiro imperador da China, 200 anos antes de Cristo, é também o período da expansão de Roma, é logo depois da expansão de Alexandre o Grande, né? Deve ter sido uma época aí, um alinhamento astrológico, não, eu não acredito em astrologia, pelo amor de Deus, né? Que fez nascerem vários desses descabeçados, né? Várias dessas pessoas absolutamente sociopatas, né? Que a humanidade vai venerar como líderes, não é? Então é um período em que vários desses tiranos, né? Criando impérios, o que é muito interessante, mas se você pegar a visão desse primeiro imperador, ela é muito espartana, né? O elogio do militarismo, o elogio da morte em combate, o elogio da disciplina, o elogio da violência, né? E isso persiste até hoje, né? Você pega aí o bolsonarismo com esse culto à morte, com esse culto às armas, né? Você pega o próprio Putin, um dos ídolos do Putin é Ivan o Terrível, que com esse nome, convenhamos que não é no flor que se cheire. O próprio Stalin também gostava de se espelhar nos grandes líderes homicidas russos, inclusive o Ivan o Terrível. Então veja que coisa curiosa, eu comentei já com vocês a noção de meme, não aquelas gifs engraçados que a gente manda por aí. Meme é uma noção que o Richard Dawkins, que é um biólogo extraordinário, propôs, que é o seguinte: assim como os genes evoluem, se transmitem, se reproduzem, né? As ideias culturais também se evoluem, né? Se tem seleção natural, se tem várias ideias de jirico, de repente uma delas faz mais sucesso, então ela se multiplica na cabeça de mais gente que acredita em qualquer coisa, né? E ela vai inclusive se aprimorando e se tornando uma ideia cada vez mais inabalável e indestrutível, o que não quer dizer que ela esteja certa, ela é simplesmente mais contagiosa, né? Então veja como essas ideias de Esparta, essa tirania, né, baseada em escravidão, né, baseada em violência, uma coisa eminentemente masculina, misógina, né, ela acaba inspirando malucos, devem ter todos o mesmo perfil, se você fizer uma ressonância magnética, deve ter ali algum padrão, né, no cérebro dos caras, continua funcionando até hoje, e você veja o sucesso que foi o filme Esparta. Eu não sei se foi só um pretexto para a gente ver homem sarado sem camisa, mas vejam como ideias ruins se perpetuam ao longo do tempo de uma maneira absolutamente espantosa. Que mais que só para encerrar o episódio de hoje, antes que eu fique louco com essa construção aqui do lado, e volte a colocar os meus plugs, né, dos meus protetores auriculares, tem aqui na Nature, que é uma revista científica, né, ela tem um podcast interessante. Os caras estão lendo um artigo que é sobre o quanto a solidão afeta a sua saúde. Solidão não significa você estar sozinho, né? Solidão é quando você se sente realmente solitário, né? Essa sensação de estar solitário, ela acho que 1 em cada 4 americanos sente solidão. Eu não sei como é que isso funciona no Brasil, talvez em cidades como São Paulo seja mais alto do que, sei lá, no interior, não é? Mas a solidão, aquela coisa que é uma solidão, às vezes você pode estar no meio de milhares de pessoas, no show da Madonna, né, e me sentir solitário, eu me sentiria, mas por outras razões, mas então, a solidão faz tão mal à saúde, essa sensação, né, esse desespero, faz tão mal à saúde quanto a obesidade, quanto o alcoolismo, quanto o tabagismo, quanto o sedentarismo. Então isso piora a sua saúde e aumenta o risco de inúmeras doenças horrorosas, ok? Então vale a pena ouvir, é longo, né, mas o que é interessante que eu achei, que pelo menos para mim foi, né, uma grande sacada, que uma das maneiras de você driblar um pouco essa sensação de solidão profunda, caminhar, sei lá, por alguns quilômetros, reduz imensamente a sensação de solidão. E eles estão colocando ali como, porque caminhar provoca dopamina, blá, 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 mas para mim tem um outro aspecto aí. Quando você caminha, você se expõe a coisas novas, a coisas inesperadas, você acaba cruzando os olhos com pessoas que você não conhecia, você acaba cumprimentando, sorrindo, né? E isso, e aí eu volto para o artigo, isso tira a pessoa de um estado de ruminação, né? Eles não conseguiram descobrir até hoje se a solidão provoca uma alteração do cérebro ou se o cérebro alterado acaba se sentindo solitário,
né, se sentindo sempre ruminando as mesmas ideias, sempre ruminando a mesma tristeza. Então, uma maneira de você sair desse ciclo é simplesmente, uma das grandes recomendações do radinho é tirar a bunda da cadeira e dar uma volta no quarteirão. Né? Então fica aí a dica, antes, para quem se orgulha dessa solidão, porque provavelmente faz com que a pessoa se sinta especial e diferente de todo o resto, que todo o resto onde já se viu, né, não está à altura da minha profundidade, a volta no quarteirão é um santíssimo remédio. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, espero que esse ruído, eu fico feliz que ao longo desses últimos minutos não teve nenhum batistaca ou nenhum martelo. Isso ia ser muito difícil, né, de tirar com o nosso amigo Adobe Audition, ia dar muito trabalho. Obrigado, Adobe, né, pelas graças alcançadas todo santo dia. Um grande abraço, raríssimas, e até amanhã.